Salve, salve, moçada! Hoje começamos a leitura do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Este é um livro muito interessante, né? Ele é repleto de informações úteis, informações interessantes e também de reflexões importantes. Acerca não apenas das emoções, mas também do nosso conhecimento acerca delas e de como usarmos as informações que a gente começa a se tornar mais apto a perceber a partir da leitura deste livro. Então, obviamente, como nós vamos ter aqui vários vídeos a respeito do livro, nós vamos entrando nessas questões ao longo da leitura. Hoje, nós vamos ler o capítulo 1, que é Emoções por meio das culturas. E essa daqui, esse primeiro capítulo, ele fala bastante a respeito de da onde que veio a teoria, o conhecimento por detrás deste livro, tá? Então, neste primeiro capítulo, o autor vai falar a respeito da pesquisa dele, de toda a história da pesquisa dele, de várias coisas que ele fez antes e tal. Então, assim, ele é um capítulo bem introdutório, um capítulo bem tranquilo, nós vamos ler ele hoje nesse vídeo, vamos ver todo ele. Mas o importante aqui é você ir entendendo, quando você for ler o livro, todo o raciocínio que o autor vai criando. Então é importante prestar atenção em como ele vai pensando as emoções, como que ele vai tirando as conclusões dele. Então aqui ele estava falando da história dele, né? Ele vai falar assim, né? No primeiro estudo, mostrei algumas fotografias para pessoas de 5 países: Chile, Argentina, Brasil, Japão e Estados Unidos. E pedi para que julgassem a emoção exposta em cada expressão facial. A maioria das pessoas chegou a uma mesma conclusão, o que indicou que as expressões podem realmente ser universais. Carol Izard, outro psicólogo que tinha sido orientado por Sylvan, que era o orientador dele, e estava trabalhando em outras culturas, fez quase a mesma experiência e obteve os mesmos resultados. Tompkins não falou a nenhum de nós a respeito do outro. Inicialmente, nos ressentimos quando descobrimos que não estávamos fazendo esse trabalho sozinhos, mas era melhor para a ciência que 2 pesquisadores independentes descobrissem a mesma coisa. Aparentemente, Darwin tinha razão. Havia um problema. Como assumir que pessoas de diversas culturas chegaram à mesma conclusão a respeito de uma emoção, quando tantas outras pessoas constataram exatamente o oposto? Então, aqui o que ele estava falando? Aqui o que o autor está começando a colocar aqui é o problema de pesquisa dele, que era definir se as emoções eram ou não universais, como havia proposto Darwin, né? E no momento histórico em que ele estava fazendo a pesquisa dele, é importante que vocês entendam que havia um grande consenso na área de que as emoções eram contextuais e culturais. Ou seja, neste momento, embora Darwin tivesse falado lá das emoções como algo universal, a maior parte das pesquisas, especialmente na área da antropologia, da sociologia, pregavam que as emoções eram culturais. Então tinha esse negócio de emoção universal. Então a pergunta que eles fazem é, mas como é que a gente chegou nessa conclusão quando outras pessoas chegaram a conclusões diferentes? Conciliei nossos resultados de que as expressões são universais com a observação de Birdwell, de como elas diferem de uma cultura para outra, criando a ideia de regras de exibição. Essas, propus, são socialmente aprendidas, muitas vezes culturalmente diferentes, a respeito do controle da expressão, de quem pode demonstrar que emoção para quem e de quando pode fazer isto. Então, o que o autor está falando aqui? Existe uma diferença entre a emoção e a expressão da emoção. Isso daqui, gente, parece coisa boba, mas faz uma diferença enorme quando a gente aprende isso. Uma coisa eu posso estar sentindo raiva, mas em determinadas culturas, raiva é uma emoção que é tida como negativa. Então, engole a raiva aí. Tá com raiva, o problema é teu. Em outras emoções, em outras culturas, desculpem, a raiva já é uma emoção que você pode botar para fora. Então, roda a baiana, né? Em culturas mais latinas, a raiva expressa, inclusive, a gente chama de pessoa de personalidade forte. É aquela pessoa que bate em todo mundo. Numa cultura asiática, por exemplo, se você sai batendo em todo mundo, você é uma pessoa que vai ser mal vista. Então, a leitura que essas duas culturas fazem a respeito da mesma emoção vai organizar o conjunto de expressões que são entendidas como boas ou ruins, como adequadas ou inadequadas.
Então, é importante a gente entender essa questão. O que o autor está propondo aqui é que tem uma diferença entre as emoções, o que é sentido, e como isso é expresso. E o que é expresso, e quando é expresso, e de que jeito é expresso. Tá? Em comparação, gestos simbólicos, tais como a cabeça que faz sim com o movimento, a que faz com que não um balanço, e o gesto positivo com o polegar, são realmente específicos à cultura. Neste caso, Birdswell, Mead e a maior parte dos outros cientistas comportamentais tinham razão, ainda que estivessem errados a respeito das expressões faciais das emoções. Então, a hora que você for ler o livro, né, obviamente, você vai entender que ele está falando bastante a respeito da questão da expressão da face. E uma das coisas que o autor vai propor e depois vai comprovar é que existe uma diferença entre os gestos organizados culturalmente, como, por exemplo, gritar com alguém, bater na mesa, né? Ou, que nem ele falou, positivo, ou que nem, por exemplo, você pegar e fazer assim com a cabeça para demonstrar desaprovação. Então, existem gestos que são construídos culturalmente e que variam de cultura para cultura com maior ou menor grau. Porém, a expressão das emoções na face, ele vai entender que não é mediado por cultura. E essa vai ser a pesquisa dele. Aí ele conta que toda a história de como que ele fez isso, ele vai lá para Papua Nova Guiné, buscando tribos que não tinham contato com a civilização. Ele mostra como é que ele chegou na ideia de fazer uma pesquisa assim antes, porque ele fez pesquisas de outras formas para tentar provar, mas sempre tinha alguém falando que, mas você conhece o contexto, você está dentro do contexto, você tem que ser dentro da cultura, então você sabe que essa expressão é isso por causa da cultura. E aí ele vai lá para Papua Nova Guiné e lá ele começa a ver que a coisa não era bem assim. Lá ele começa a entender que, embora as pessoas dentro de uma cultura identifiquem uma determinada expressão facial com uma emoção, pessoas de culturas diferentes, de culturas que nunca haviam entrado em contato com a nossa cultura, que é o caso do estudo dele, também viam a mesma emoção. Né? Aí vai ter uma série de críticas. Então, por exemplo, uma delas a respeito da linguagem. Né? Então, há também alguns psicólogos interessados principalmente em questões de linguagem que reclamam que nosso trabalho nas culturas letradas, em que pedimos para as pessoas identificarem as palavras associadas às emoções nas expressões, não respalda uma proposição universal, pois as palavras para cada emoção não apresentam traduções perfeitas. Naturalmente, o modo pelo qual as emoções são representadas na língua é produto da cultura e não da evolução. No entanto, em estudos atuais, mais de 20 culturas letradas ocidentais e orientais, o julgamento da maioria sobre qual emoção corresponde a tal expressão é o mesmo. Então vejam, de novo, obviamente, a partir do momento que eu dou um nome, tristeza, raiva, mágoa, este nome está associado com a cultura. Este nome tem um aspecto cultural envolvido, tá? Assim como o que vai ser associado a este nome. Porém, a identificação da emoção por detrás deste nome continua sendo uma identificação universal. Então, por exemplo, eu posso ser de uma cultura na qual a tristeza é vista como fraqueza. Então, eu olho para aquela pessoa e digo, essa pessoa é fraca. Mas por que eu estou dizendo ela fraca? Porque eu estou identificando tristeza nela. Então, eu falo assim, essa pessoa aqui está triste porque ela é uma Zé Mané. Essa explicação é cultura. Mas eu identifiquei a tristeza. Ela está triste porque ela é uma Zé Mané, uma fraca, né, que fica chorando por qualquer coisa, enquanto deveria ser um guerreiro forte, né, e ir lutar e conseguir o que ela quer. Isso tudo aqui é interpretação cultural, mas a identificação da emoção é universal. Então, notem, sempre esse livro vai falar sobre isso. Né? Tem essa diferença que ela é muito importante. As culturas influenciam a expressão das emoções, o entendimento das emoções. Porém, as emoções em si e vários gatilhos que as disparam tendem a ser universais. Outra crítica desmereceu nossa pesquisa na Nova Guiné, alegando que utilizamos histórias descrevendo uma situação social em vez de palavras únicas. Essa crítica presumiu que emoções são palavras, o que, é claro, não são. As palavras são representação das emoções e não as próprias emoções. A emoção é um processo, um tipo específico de avaliação automática influenciado por nosso passado evolucionista e pessoal,
em que sentimos que algo importante para nosso bem-estar está acontecendo e um conjunto de mudanças fisiológicas e comportamentos emocionais influenciam a situação. Palavras são uma maneira de lidar com nossas emoções. Usamos-las quando nos emocionamos, mas não podemos reduzir a emoção a palavras. Né? Então, por que eu falei passado evolucionista e pessoal? Porque muitas pessoas, quando entendem que a gente fala das emoções enquanto algo biológico, têm uma concepção muito errada a respeito do que biologia significa. As pessoas tendem a compreender que quando a gente fala de genética, quando a gente fala de biologia, a gente está falando de uma coisa que é marcada em pedra e que não muda e que é igual para todo mundo do mesmo jeito. E quando a gente fala que algo é genético, na genética as coisas não funcionam desse jeito. É só você olhar para as pessoas. Ninguém é exatamente igual. Todo mundo tem lá, a maior parte das pessoas nasce lá com 2 braços, 2 pernas, mas um nasce com o braço mais forte, outro nasce com o braço mais fino, um nasce com o braço maior, outro com o braço menor. Então a genética, embora ela determine algumas coisas, ela não é uma fábrica de execução de robôs. Não sai todo mundo igual, todo do mesmo jeito. Então quando o autor coloca evolucionista e pessoal, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as emoções, né, são influenciadas pela nossa genética. E são influenciadas pela nossa história de vida. Então, mesmo falando que as emoções são universais, a história de vida continua contribuindo para o processo pelo qual a gente vai viver as nossas emoções. Tem gente que acha que tristeza é coisa de gente fraca, tem gente que não. Tem gente que acha que raiva é coisa de gente descontrolada, tem gente que não. Tem gente que adora raiva, tem gente que adora tristeza. Então, a gente precisa sempre fazer essa leitura. Outro tipo muito diferente de evidência também respalda a afirmação de Darwin de que as expressões faciais são universais, produtos de nossa evolução. Se as expressões não precisam ser aprendidas, aqueles que nasceram cegos devem manifestar expressões similares às daqueles indivíduos dotados de visão. Diversos estudos foram realizados nos últimos 60 anos e isso foi constatado repetidamente, em particular para expressões faciais espontâneas. Né? Então, o que acontece? Uma outra crítica poderia ser de que a criança aprende aquela expressão facial de tristeza, raiva, olhando os adultos. Porém, uma pessoa cega não teria acesso a isso. Portanto, como que ela faria a mesma expressão mesmo sem ter acesso facial? Sem ter acesso visual. Ela não conseguiria. Portanto, essa é uma outra evidência de que a expressão das emoções na face, e aqui ele está falando especificamente da face, e mais tarde ele vai falar também as pesquisas, né, deste momento aqui. Vejam, o autor começou suas pesquisas em 1950, 1960, né? Então são pesquisas já antigas. Mas o que ele vai mostrar aqui é que hoje a gente está trabalhando com processamento a nível neurológico. Então, por exemplo, quais são os marcadores da face para a expressão da emoção da raiva? A gente vai ver isso nesse livro. Mas quais são os marcadores cerebrais que me dizem que eu estou com raiva? Que áreas específicas do cérebro são ativadas, de que forma e com qual fluxo para eu entender que essa pessoa está com raiva, ou com amor, ou com outra emoção. Então, existem marcadores que são universais. A face é um deles. Muito provavelmente alguns aspectos da neurologia vão mostrar outros aspectos. Aspectos da fisiologia, aumento do batimento cardíaco, mudança na produção de hormônios, também vão ser aspectos que serão considerados posteriormente. Né? Nesse livro ele vai falar um pouco sobre isso, mas ele vai se ater bastante à questão das expressões na face. Tá? Descobrir quantas expressões uma face, isso daqui é uma coisa interessante. Né? Descobrir uma expressão, quantas expressões uma face é capaz de fazer? Mais de 10.000. Coisa pra caramba. Além disso, identifiquei aquelas que aparentemente são mais centrais para as emoções. Mais de 20 anos atrás, o Olin Friesen e eu escrevemos o primeiro Atlas da Face. Falei tudo isso para deixar vocês com curiosidade sobre esse Atlas da Face. Procurem isso, é bem interessante, vocês vão achar bem legal. Em 78, então veja, né? Estamos falando, em 78, nossa ferramenta para medir a face, né, o Sistema de Codificação da Ação Facial, Facial Action Coding System, FACS, foi publicada e atualmente está sendo usada por centenas de cientistas de todo o mundo com a mesma finalidade. Então vejam, estamos falando de algo de 1978. Em 78 eles codificaram o sistema deles. Né? Então, gente, isso faz muito tempo, essa pesquisa aqui é antiga já e tem muita coisa interessante. Então isso daqui ele é um livro bom, muito bom, e é um livro assim, introdutório para você que quer começar a aprender mais sobre as emoções.
Nos últimos 20 anos, colaborei com outros investigadores para aprender o que ocorre dentro do corpo e do cérebro quando uma expressão emocional se manifesta na face. Assim como existem diferentes expressões para raiva, medo, aversão e tristeza, aparentemente há perfis diferentes de mudanças fisiológicas nos órgãos que geram sentimentos únicos para cada emoção. Neste momento, a ciência está determinando os padrões da atividade cerebral que são a base da emoção. Ao utilizar o sistema de codificação da ação facial, identificamos os sinais faciais que denunciam a mentira, o que denominei microexpressões. Movimentos faciais muito rápidos que duram menos de 1/5 de segundo são fonte importante de escapamento, revelando uma emoção que a pessoa está tentando ocultar. Uma expressão falsa pode ser denunciada de diversas maneiras. Em geral, é levemente assimétrica e carece de uniformidade da forma que flui de vez em quando da face. Então, esse autor, gente, é o autor que ficou conhecido, né, por fazer... o trabalho dele ficou conhecido, e tem aquele Lie to Me, né, que é uma série baseada no trabalho dele. Tá? O próprio autor fala que aquilo que está no seriado não existe. Tá? Ou seja, não tem uma pessoa que é super, hiper, mega capaz de detectar mentiras que nem aquela lá. Porém, né, o ponto aqui é, ele tem um trabalho que fala a respeito dessas microexpressões que são sinais que denunciam a mentira. Isso significa que a gente tem um detector de mentira 100% eficaz? Não. E também, quando a gente fala mentira, isso significa que a pessoa está querendo nos lesar necessariamente? No trabalho desse autor, também não. Tanto que ele deixa claro, uma emoção que a pessoa tenta ocultar. E às vezes na tentativa de ocultar, e o próprio autor fala isso que eu estou falando para vocês são palavras do autor, não são desse livro, mas de outras entrevistas que eu li dele. Então, o próprio autor, ele deixa claro que às vezes a pessoa está tentando ocultar algo por vergonha, por exemplo. Vergonha de dizer algo, ou por medo de dizer algo, ou simplesmente porque ela é uma pessoa que sofreu tanta inibição emocional que ela tem medo de falar a verdade, e ao falar a verdade ela ser punida. Então a gente sempre precisa tomar muito cuidado com essas interpretações a respeito da mentira, porque nem sempre essas interpretações elas são do tipo assim, se tal coisa aconteceu, a pessoa está mentindo, a pessoa é do mal. Então o próprio trabalho dele com a mentira vai revelar o quão profunda a mentira é e a quantidade enorme de motivos pelos quais as pessoas ocultam informações umas das outras ou criam informações falsas umas para as outras. Gente, este foi o primeiro capítulo. Os próximos, alguns serão mais bem trabalhados, outros menos, por causa da quantidade de informação e por causa da importância de algumas informações, tá? Então, como sempre, vai ter capítulo que a gente vai ter 2, 3 vídeos, vai ter capítulo que a gente vai ter um vídeo só, mas de um jeito ou de outro, gente, eu falo para vocês que se vocês gostarem do que vocês estão vendo aqui, comprem e leiam o livro. Porque, obviamente, eu nunca trago todo o conteúdo do livro, porque senão eu tenho que fazer um vídeo de 50 mil horas, né? E em segundo lugar, porque este livro traz bastante informação bem interessante, bem legal, bem interessante, que não vale a pena ficar lendo porque não é a essência. Eu vou trazer para vocês o resumão, mas comprem este livro, especialmente se você quer aprender mais sobre emoções. Falou? Gente, beijo grande e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!